Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel. O livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo 6. Leremos dos versos 11 ao 17. A gente vai mencionar todo o capítulo até o final da mensagem, mas a nossa leitura será até o verso 17. Dos versos 11 ao verso 13, o texto fala de um problema real. Daniel 6, de 11 a 17. Então aqueles homens, que se tratam de 120 governadores e 2 presidentes, de um universo de 120 governadores e 3 presidentes. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por este espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então, responderam ao rei e disseram: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Senhor nosso Deus, nós lemos a tua palavra. Ela nos conta mais uma porção da história do Senhor agindo na vida de Daniel. Eu te peço em nome de Cristo que, ao meditarmos nesta palavra, nós sejamos edificados. Nós tenhamos do Senhor instrução para aplicarmos à nossa vida, ao nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus querido, na compreensão desta palavra. E ajuda-nos também a termos coragem, ousadia, na aplicação do ensino da tua palavra na nossa vida. Abençoe-nos, Deus, para que todos saibam que temos um grande Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre a firmeza do crente, a firmeza do cristão diante de adversidades realmente insuperáveis. A vida de Daniel foi praticamente uma sucessão de desafios. Não foi fácil. Sua cidade afundou na prática de rituais vazios, sem espiritualidade nenhuma. A gente vê isso em Isaías, no capítulo 1. A sua família abandonou o culto ao Senhor por uma religião cheia de superstições, acreditando mais em um prédio do que em Deus. Os seus governantes abandonaram, e ele era parente dos governantes, abandonaram a prática da justiça, poucos se importavam com a vontade de Deus. Ele nasceu e passou os primeiros anos da sua vida em uma cidade constantemente ameaçada por inimigos poderosos. Até que finalmente ele viu a sua cidade ser tomada pelos assírios em 605, antes de Cristo. E de repente este Daniel, que era membro da nobreza, que tinha uma série de privilégios, ele se viu privado de coisas comuns, algumas das quais nós temos. Ele se viu sem nacionalidade, não tinha mais país para ele, agora era só uma das 127 províncias. Ele viu-se privado da oportunidade de ir à casa do Senhor, cultuar ao Senhor. Ele se viu privado da sua família, dos seus amigos de infância. Ele se viu privado da sua liberdade. E, inclusive, algo que é pouco mencionado,
da sua masculinidade. Daniel foi aprisionado junto com muitos jovens e obrigado a caminhar centenas de quilômetros, 400 quilômetros aproximadamente, de Israel até a Babilônia. Às vezes nós nos queixamos de ter que andar algumas quadras, ou tomar um ônibus, ou tomar um metrô para ir à igreja. Imagine Daniel passando por tudo isso, que não estava acostumado a nenhum tipo de esforço como esse. Difícil. Mas ele chega na Babilônia e ao invés de se revoltar contra Deus que não protegeu a sua cidade, o seu povo, o seu estilo de vida, ele resolve não se contaminar. Na prática ele diz, eu não vou assumir a cultura dos caldeus, eu não vou ser como eles, eu não vou deixar a minha mente ser condicionada pela mentalidade mundana que me cerca. Colocando em prática, antes de ser escrito, obviamente, Romanos capítulo 12, verso 2. Daniel correu o risco de ser visto, quando tomou a decisão de não se contaminar, ele correu o risco de ser visto como um jovem rebelde. E poderia ser tirado do palácio e colocado como um escravo qualquer, ou até, para servir de exemplo, ser morto e o seu corpo exposto para quem quisesse ver. Mas ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias da mesa de Nabucodonosor. E Deus lhe deu, então, 3 outros colegas que tomaram a mesma decisão. Outros 3 que resolveram preservar a sua fé. Em um determinado momento, Daniel é chamado para interpretar o sonho de um rei. Um sonho que ele próprio não conhecia. Ninguém contou o sonho para ele. E antes dele chegar lá, todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os encantadores, todos os agoureiros, todos os astrólogos do reino já tinham sido condenados à morte porque não souberam dar o significado do sonho do rei. Daniel chega, sem ouvir qual era o sonho, interpreta o sonho. Não era fácil ser Daniel na corte babilônica, como não foi fácil para José ser José no Egito. Talvez seja mais fácil ser João, Pedro, Maria, Francisca, Ana, Marta, no Brasil do século XXI. Mas para Daniel não era fácil. Talvez seja mais fácil para você aqui hoje. Mas uma coisa é certa, os problemas de José no Egito foram problemas reais. Os problemas de Daniel em Babilônia foram problemas reais. Os seus problemas também são problemas reais. E não adianta a gente inventar uma série de frases de efeitos achando que os problemas vão se resolver por si mesmo. Isso é só superstição. Não adianta também fazer como criança que coloca a mão diante dos olhos achando que o problema vai desaparecer. Isso é coisa de criança que ainda não aprendeu, que ainda não cresceu, que ainda não amadureceu. Daniel teve que lidar com problemas reais. Problemas que constantemente ameaçavam a ele, aos seus amigos e ao seu povo. Como lidar com esses problemas? E pior, como lidar com problemas reais para os quais não existe solução? Sim, existem problemas assim. Ao ser acusado de transgredir o decreto real, o rei disse que ninguém durante 30 dias poderia fazer petição ou súplica a quem quer que seja. Ele disse que acha esse decreto de uma tolice imensa, pela possibilidade de colocar o rei diante de situações ridículas, mas enfim. Daniel se viu diante de uma situação simplesmente impossível de ser revertida. Não havia nenhum mecanismo legal para mudar o decreto. Não tinha. Na lei dos Medos e Persas, nada podia mudar um decreto. Não havia como isentar Daniel de obedecer. Não, vamos baixar o decreto para todo mundo, mas vamos dar um sursis, dar aqui um salvo-conduto para Daniel. Não tinha. O decreto era para todo súdito do reino e tinha que ser cumprido por todo súdito do reino. Os acusadores de Daniel queriam que o decreto fosse cumprido, porque o decreto foi feito para pegar Daniel. Então eles apresentam Daniel diante do rei como um transgressor da lei e como alguém que fazia pouco caso do rei. Um ingrato, porque o rei estava planejando, estava preparando um outro decreto que ia transformar Daniel o maioral entre todos os governantes da Babilônia. Que ingrato esse Daniel. Daniel tinha um caráter ilibado, todo mundo conhecia o seu caráter, já tinha 50 e poucos anos, ou até um pouco mais, talvez 65 anos,
que ele servia na Babilônia sem ninguém ter nada para falar contra ele. Mas ele estava desobedecendo, então a sua morte poderia ser um verdadeiro troféu. É uma execução exemplar para qualquer um que ousasse se voltar contra o rei. Veja a situação. De um lado nós temos 122 governantes. Temos 122 homens literalmente esfregando as mãos, com os olhos brilhando, corações acelerados de excitação, porque finalmente eles iriam conseguir se livrar do incômodo judeu. Agora nós nos livramos, nós o pegamos. Eu quase consigo ver a cena. Quase consigo vê-los olhando entre si com aquelas risadinhas disfarçadas, risinhos contidos para não se denunciarem como articuladores desse plano macabro. No meio das pessoas que estavam no palácio, é possível que houvesse pessoas que conheciam a Daniel e que lamentassem o seu triste destino. Já estava escrito. Mas nenhum deles tinha coragem para se levantar, se colocar ao lado de Daniel, até porque nenhum deles tinha poder para mudar o que estava prestes a acontecer. Era impossível. E Dario? Daniel é um dos 3 maiorais. Ele ia colocar Daniel como o primeiro. Mas nem mesmo Dario tinha poder para mudar aquela situação. E o contexto mostra que Dario não estava feliz por ter que cumprir as suas próprias ordens. No verso 14, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Ele estava sofrendo. Ele estava se sentindo mal. Daniel também nos informa que o rei determinou para si mesmo, ou seja, ele mandou que ele mesmo fizesse o que fosse possível para salvar Daniel. Daniel também nos diz que o rei muito se empenhou. Ele fez tudo o que podia para que a sua decisão de salvar Daniel acontecesse. Ele queria livrar Daniel da cova dos leões. Mas nem o rei podia fazer isso. Era impossível. Os inimigos de Daniel vêm até o rei e insistem: rei, está escrito. E o que está escrito não se pode revogar. O Senhor escreveu que ninguém deveria fazer petições a quem quer que seja, senão ao Senhor. O Senhor escreveu que quem fizesse uma oração, uma súplica, uma petição, a quem quer que seja, fosse a outro homem, fosse a Deus, e não a você, seria lançado na cova dos leões. E estava escrito: ninguém poderia livrar Daniel da cova dos leões. Situação inevitável. Insolúvel. Não tinha jeito. Não havia solução humana para o problema. Não havia solução institucional. Não havia nenhum dispositivo legal para resolver o problema. Como dizem os paraenses, líderes, só Deus na causa. É possível que você também enfrente problemas reais hoje. E talvez você esteja enfrentando problemas insolúveis agora. É possível. Você sabe que não adianta correr atrás de políticos, atrás do judiciário, atrás da medicina. A única coisa que você pode fazer é entregar a sua causa ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor em oração, como Daniel faz no capítulo 9, verso 19. E por que fazer isso? Porque a Bíblia ensina que não há impossíveis para Deus. Dario, o rei, conhecia a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que havia ocorrido anos antes, décadas antes, nos dias de Nabucodonosor. Nabucodonosor desafiou o Deus de Israel a livrar os 3 amigos da fornalha. Eles preferiram enfrentar a ira do rei, disseram que não adorariam a imagem, e mesmo que o rei os lançasse na fornalha e eles perecessem na fornalha, o rei não os venceria na sua disposição de não se tornar um idólatra, um pagão. Eles estavam dispostos a serem fiéis até a morte. Eles não negociaram os seus princípios. Eles venceriam de qualquer modo, porque eles mostrariam que eles temiam a Deus mais do que a qualquer homem. Eles temiam àquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o espírito e o corpo, e não a um homem que no máximo pode matar o corpo. Eles não temiam homem algum acima de Deus, mesmo que esse homem fosse o grande, o poderoso conquistador Nabucodonosor. É claro que os inimigos de Daniel, agora, muitas décadas depois, conheciam essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era uma história famosa.
Tinha pelo menos 1000 testemunhas de que eles foram lançados na fornalha e saíram de lá sem que um fio de cabelo se queimasse. Mas talvez, devido ao tempo decorrido, mais de 5 décadas, talvez alguns deles achassem que aquilo era só uma lenda. Ou então, talvez eles achassem que Deus já não se importava mais com os judeus, afinal de contas, eles estavam 60 anos como escravos. Talvez pensassem que Deus estivesse distraído naquela ocasião, cuidando de alguma outra coisa, talvez tirando um cochilo. Mas não dormita o guarda de Israel. E quando nós olhamos para Daniel agora, em momento algum nós vemos Daniel agindo para tentar obter alguma forma de livramento para si mesmo. Nenhuma fala, nenhum pedido, nenhum sinal de desagrado. Daniel sabia que a sua condenação era legal. Estava dentro da lei. Ele era ali o justo, sofrendo por uma lei injusta, criada por homens injustos, e é natural que assim seja, pois os servos do diabo odeiam os servos de Deus. É claro que todos os personagens desta história, Dario, 122, Daniel, os membros da corte, todos eles sabiam que ali não era uma questão de justiça apenas, pois leis podem e frequentemente são injustas. Acho que só quem não sabia que ali era uma armação eram os leões. O resto todo mundo sabia. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Daniel não pede ao rei, não pede aos 122 para... Daniel simplesmente conhecia o seu Deus. Daniel sabia que Deus poderia livrá-lo dos reis e dos leões. Daniel sabia que o Senhor poderia livrá-lo até se ele tivesse que andar no vale da sombra e da morte. Só que tem um detalhe que diferencia essa história de Daniel da de Sadraque, Mesaque e Abednego. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei diz: se dobrem perante a imagem, vamos tocar uma música aqui, você se ajoelha e está tudo certo. Com Daniel não tinha mais isso. Não tinha mais a possibilidade de Daniel voltar atrás. Aqui não era mais uma simples questão de apostasia, ele já estava condenado. Ele já havia desobedecido a uma ordem real. Havia uma sentença de morte a ser cumprida. E ela é cumprida. Mas é curioso que no momento em que Daniel é sentenciado, você pode olhar em Daniel 6, no verso 16, alguém faz uma oração em favor de Daniel. Não sei se ele era crente ou descrente, eu não sei o que acontecia no coração dele, mas ele faz uma oração ao Deus de Israel por Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões, e disse o rei a Daniel: isso é uma oração, isso é uma petição. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O próprio rei desobedecendo o seu decreto para interceder por Daniel. Eu acredito que de alguma forma Daniel já tinha orado ao Senhor. Esse um dia fazendo isso. Eu acredito que também que quando Daniel foi chamado diante do rei, ele fez aquela oração tipo a de Neemias diante de Artaxerxes: ó Senhor, me dê graça, e seja o que o Senhor quiser. Deus não mudou, queridos. Deus é o mesmo sempre. Daniel diz que Deus é o Deus que vê, que ouve e que age. Antes mesmo que haja clamor, ele já está cuidando dos seus. Ele é o Deus que não permite que aqueles que confiam nele sejam envergonhados ou sofram vexame. Daniel sabia disso sobre Deus. Mas e os seus inimigos? O que eles sabiam sobre Deus? A Bíblia ensina que o nosso Deus é o Deus que age. Sempre. Ele não é um Deus estático. Ele não é como os deuses dos povos, que têm olhos e não veem, boca e não falam, mãos que não apalpam, pés que não andam. Nosso Deus é o Deus vivo. Daniel é colocado na cova dos leões, e muitos consideravam que aquele seria o seu túmulo. E ali, aquele buraco é lacrado e é selado. Daniel é esquecido lá, ou largado lá. A lei não dizia quanto tempo Daniel deveria ficar na cova dos leões. Mas eu imagino que bastariam alguns minutos para o problema ser resolvido. Poucos minutos seriam suficientes. Acredito que antes mesmo que terminassem de lacrar a cova, os leões já teriam resolvido o problema. Mas para que não ficasse qualquer dúvida sobre favorecimento a Daniel, ou os leões estavam dormindo, houve algum acaso, alguma coisa assim, Daniel passou a noite
E aquela noite foi uma noite diferente para muita gente. Primeiro foi diferente para os 122, que fizeram festa. Afinal de contas, se livraram de Daniel. Havia alguém com o coração contrito e quebrado. Aquela noite o rei não conseguiu comer, jejuar. Proibiu que tocassem música perto dele, ele não queria nenhum som parecido com festa, com alegria, nada, ele estava entristecido. E o rei não conseguiu dormir. Preocupado com Daniel. Uns festejando, outro pelo menos, uma situação de angústia no coração. No entanto, para Daniel, embora o lugar não fosse dos mais confortáveis, provavelmente o cheiro não era dos mais agradáveis, mas para Daniel foi uma das noites mais tranquilas que uma pessoa pode ter. Daniel testemunhou que o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Daniel sabia que estava absolutamente seguro e tranquilo, porque o Senhor estava agindo. Assim como o Senhor cuidou dos seus amigos na fornalha, livrou-os na fornalha, agora o Senhor o livrava da boca dos leões na cova dos leões. O fato é que, contra todas as expectativas de todas as pessoas, Daniel sobreviveu aquela noite, numa das companhias menos desejáveis que alguém poderia passar. Eu não queria de maneira nenhuma ficar nem perto daquilo. Após a sua noite de jejum, de insônia, o rei se levanta logo cedo e diz: eu tenho que resolver isso. Já foi cumprido o decreto. Daniel já foi lançado na cova dos leões. E o rei vai até a cova dos leões com a sua comitiva. E ele chega antes que abram a cova e, preocupado, ele diz: Daniel, se você está vivo, se Deus por acaso preservou a sua vida, me responde. E é interessante que quando o rei fala com Daniel, ele fala com Daniel se referindo a Deus. Daniel, se você estiver vivo, você está vivo porque você é servo do Deus vivo. Daniel, se você estiver vivo é porque o seu Deus é poderoso para livrá-lo dos leões. Daniel, se você estiver vivo, você está vivo porque você creu em Deus. É um incrédulo falando essas coisas. É um ímpio testemunhando o poder de Deus que fez uma das coisas. Para mim, a declaração que esse homem faz a respeito de Deus é uma das mais sublimes sobre o caráter de Deus nas Escrituras. Ele fala que Deus é o Deus vivo e eterno. Fala que o reino de Deus é perene e o seu domínio é infindável. Ele fala que Deus é o Deus que livra, que salva, que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E que abençoa quem nele crê. Um incrédulo, um ímpio, um pagão fala essas coisas. Se um pagão é capaz de dizer estas coisas de Deus, o que os crentes podem e devem falar de Deus, meus queridos? O que aconteceu com a fé da igreja, que deveria proclamar a todos que crê no Deus vivo, no Deus eterno, no Deus todo-poderoso, no Deus que faz maravilhas, no Deus que livra os seus e não os deixa serem envergonhados, no Deus que vê, que ouve, que age e que salva. Por que a igreja não proclama essas coisas com o mesmo vigor que um pagão proclamou? Talvez você esteja enfrentando problemas reais, como os de Daniel. Seus problemas te incomodem, doam, te angustiem, tirem o teu sono, a tua paz, acabem com a sua saúde, até com as suas economias. Talvez você tenha que lidar com problemas insolúveis, perdas irreparáveis. Talvez a perda de um bem, de uma pessoa amada. Existem coisas que o poder judiciário, o poder público, político, você, ou a pessoa mais poderosa do mundo, por mais bem intencionada que seja, não vai poder fazer nada para resolver. O que fazer? A semelhança de Daniel. Eu fico surpreso, mas a semelhança do pagão Dario. O que nós não podemos fazer é deixar de acreditar. Mesmo que a sua fé seja pequena, pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, não deixe de acreditar. Talvez você precise de ajuda na sua pouca fé, como pai de um garoto possesso. Não deixe de acreditar. Talvez você já tenha gasto todos os seus haveres e todos os seus esforços
Faça como aquela mulher de fluxo hemorrágico. Não deixe de acreditar. Sabe por quê? Porque você não pode deixar de crer no Deus que é capaz de fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Quando tudo parecer insolúvel, lembre-se, você não está sozinho. Daniel estava na cova dos leões, o anjo do Senhor foi lá. O anjo do Todo-Poderoso estava com ele. O Senhor prometeu, e Ele cumpre todas as suas promessas, Ele prometeu que estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos, e nós ainda estamos contando dias, semanas, meses, estações e anos. Então séculos não se consumaram. Lembre-se de Abraão, quase 100 anos de idade, e que continuou crendo no cumprimento da promessa de Deus. Lembra das palavras de Jesus a Jairo, o chefe da sinagoga, quando alguém chega e diz, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. O Senhor diz para ele, não temas, crê somente. Continuamos a nossa caminhada. Não temas, crê somente. Eu não sei qual problema que você enfrenta. E talvez agora você não esteja enfrentando problema nenhum. Mas eu sei que você já enfrentou problemas. E eu não quero ser agourento, nem profeta de más notícias, mas você vai enfrentar problemas. De saúde ou econômicos, de relacionamento, no trabalho. É inevitável que os problemas venham. Especialmente se você for crente agindo como agia o crente Daniel. O que fazer? Ser crente. Agir como crente. E quando não houver mais nenhuma esperança, continuar crendo no impossível. Porque o Senhor nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E este Deus, Deus de Daniel, o mesmo ontem, hoje e sempre, que é o Senhor nosso Deus. E Ele falou com você, na sua bendita palavra. Lá no Salmo de número 37. Verso 3 até o verso 9. E eu quero encerrar com essa leitura, porque é palavra de Deus, de incentivo para os crentes. Verso 3 a 9. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Lembra daqueles 122 que festejavam enquanto Daniel estava à noite na prisão e o rei não dormia? No dia seguinte, todos eles são lançados na cova com os leões. Acabou o mal. Sabe quem festejou com ele aquela noite, as suas famílias comemorando a sua vitória? Todos foram lançados na cova dos leões. Acabou o mal. E a Bíblia diz que assim que eles foram lançados lá, os leões não comeram Daniel porque estavam de jejum ou sem apetite. Porque foram 122 homens mais as suas famílias, esposas e filhos que foram lançados lá. E os leões destroçaram todos os seus ossos. O livramento de Daniel foi a ação impossível do Deus impossível, cumprindo a sua promessa. Ele não mudou. Este é o Senhor, seu Deus. Mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se você entrou aqui nessa noite sem ter feito isso, é desse Deus que nós estamos falando. É a este Deus que nós adoramos neste lugar. E o convite para você é junte-se a nós na adoração deste Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, capaz de fazer o impossível para abençoar a sua vida. Quero convidar você a colocar-se de pé e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor se revela a nós. Somos insignificantes. Coisas mínimas são suficientes para nos abater e até para tirar a nossa vida. Que somos nós para que o Senhor se incomode conosco? Que é o homem que dele te lembres? Que é o filho do homem para que o Senhor se importe? Mas o Senhor nos tem amado. Nos amado com amor imenso.
cuidado de nós, suprido as nossas necessidades, viu o nosso estado de miséria, de condenação insolúvel, por causa dos nossos pecados, condenados à morte e ao inferno por toda a eternidade. Mas por graça, o Senhor solucionou o problema. Assim como o Senhor mandou o anjo do Senhor para fechar a boca dos leões, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para fechar a boca do inferno para nós, para livrar-nos da condenação. Anunciou paz com o Senhor, chamou-nos a uma viva aliança contigo. Nos deu salvação por meio de seu Filho Jesus, que morreu a morte que era nossa, morte que nós merecíamos no Calvário. Obrigado, Deus, nós te rendemos graças por estas coisas. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor, Deus maravilhoso, tem se revelado a nós e tem se mostrado acessível a nós. Tem anunciado a sua graça e nos chamado à comunhão contigo. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém.